Diarreia após cirurgia de pedra na vesícula. Todo mundo vai ter diarreia quando acabar de operar a vesícula. Quem vai ter, vai permanecer, melhora? Isso é uma pergunta que um querido seguidor me fez perguntando. Eu estava aflito em operar de vesícula e dizia: doutor, todo mundo vai ter essa diarreia? Isso é certeza que a pessoa vai ter? E eu falei: não, ser humano, não é todo mundo que vai ter. Tem pessoas que vão ter, outras não vão ter. Tem quem vai ter a diarreia e vai melhorar no decorrer do tempo. Isso daí é um monte de coisa. Se você quiser saber, fica aí nesse vídeo que eu vou explicar tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal ele é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, quando a gente fala de diarreia após a cirurgia de pedra na vesícula, não vai acontecer em 100% das pessoas. Vai ocorrer em torno de 35% a 40% das pessoas que fizeram a cirurgia de pedra na vesícula. Aí a pessoa pensa: poxa, mas 35% a 40% é muita coisa. Ou seja, de cada 10 pessoas, 3 a 4 pessoas vão ter diarreia porque retiraram a vesícula. Sim, pessoal, é muita coisa. Mas não quer dizer que esses 35% a 40% que tiveram diarreia porque tiraram a vesícula vão ficar com diarreia pro resto da vida. Dentre essas pessoas que tiveram a diarreia, vai ter uma série de situações de pessoas que vão ter a diarreia por um tempo, vão se adaptar, vão parar de ter a diarreia. Outras pessoas têm aquela diarreia e depois aquelas fezes passam a ficar mais pastosas, ela passa a ter a vontade de ir no banheiro algumas horas depois que comeu aquele alimento que estimulou a diarreia. Ou seja, é algo que acontece, mas aquilo não incomoda muito o paciente, porque ele já sabe a hora que vai ter, já vai estar em casa, não vai ter um transtorno social. Outras pessoas vão ter diarreia pro resto da vida, mas uma diarreia que não vai incomodar muito ele, porque ele vai aprender a lidar com aquilo e aquilo não vai representar nada na sua vida. Só que tem uma porcentagem de paciente, e graças a Deus essa porcentagem é pequena, que esses têm um impacto muito grande na qualidade de vida com a diarreia após a cirurgia de pedra na vesícula. Por quê? Por causa da intensidade da diarreia. Pacientes que comem praticamente tudo e vão ter diarreia de pedra na vesícula. Esses pacientes eles passam a ter um desconforto social absurdo, porque eles vão começar a ir para os locais e vão ser meros espectadores, porque eles não podem comer nada porque tem que correr para o banheiro. E a diarreia da pedra na vesícula, da falta da pedra na vesícula, é um tipo de diarreia explosiva. Não é um tipo de diarreia daquelas que a gente tem quando está com infecção intestinal, que você dá uma segurada, você consegue segurar um tempo. Não. A da pedra na vesícula, se você não chegar no seu trono para fazer o cocô, você vai passar vergonha, você entendeu? Porque realmente você não consegue segurar. E isso chega a trazer transtorno social para o paciente, e o paciente chega a entrar em depressão e relatar que teve uma qualidade de vida, um decréscimo na qualidade de vida muito grande. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. Aí a importância que eu sempre converso com meus pacientes. Pessoal, cirurgia é quando tem necessidade. Ah, doutor, não precisa operar agora? Se não tem risco de complicação, mesmo que você possa ter a possibilidade de operar lá na frente, isso é válido. Você se manteve com a sua vesícula, não correu o risco de ter complicação, porque digamos que você opere e tem uma diarreia intensa. Vamos falar de duas situações. Um que operou que ainda não tinha necessidade de operar, teve aquela diarreia intensa, decréscimo na qualidade de vida e ele não precisava operar naquele momento. Não tem mais jeito. Via única. Não adianta chegar no consultório do médico: doutor, me arrependi, o negócio está ruim, devolve a vesícula aí que eu quero estar como eu era antes. Acabou. Dali para frente. Agora, se o paciente pega e ele tinha necessidade de operar, aí a diarreia foi uma consequência de um procedimento cirúrgico que ele precisava fazer
porque ele estava tendo risco de complicação. E se você tem risco de complicação, você tem risco de morte por causa de uma complicação de pedra na vesícula. Então, ter diarreia ou não vai fazer diferença, porque você tinha indicação de cirurgia. O problema é quando não tem essa indicação, que aí o arrependimento vem na nossa cabeça. E essa diarreia, pessoal, ela acontece não é porque está faltando bile. Alguém fala, ai meu Deus, falta bile, tem que tomar sal biliar. Pessoal, quem produz o sal biliar é o fígado. Produz 800 a 1000 ml de bile por dia. E quando a gente opera de vesícula, a gente não tira o fígado não. O fígado continua lá. O que retira é a vesícula. E a vesícula ela é um armazenador. Então aquela bile que é produzida no fígado, aqueles 800 ml, aqueles 1000 ml, continuam caindo lá no intestino. Só que agora ele fica gotejando continuamente no intestino. E esse gotejamento contínuo no intestino vai fazendo com que a bile que ficava mais na parte proximal do intestino em maior quantidade comece a chegar no intestino distal, no cólon, no intestino grosso. Esse excesso de bile também pode mudar a microbiota intestinal e esse excesso de bile lá no final, no intestino grosso, faz uma espécie de irritação do cólon, do intestino grosso e faz com que o paciente tenha diarreia recorrente após o estímulo alimentar, principalmente com alimentos gordurosos. Consequentemente, pessoal, se a gente tem essa diarreia, se é um paciente que vive de boa, não tem problema, está vivendo bem, vida que segue, essa diarreia não vai trazer complicação para o paciente, não vai trazer problema. Você não precisa tomar vitamina, você não precisa tomar sal biliar, você não precisa nada, a não ser que você tenha uma perda nutricional que comprove do ponto de vista de exame que você tem uma deficiência de proteína, porque se você não tem deficiência, tu vai repor por quê? Se o exame de sangue está mostrando que a proteína está normal, vai repor por quê? Tem algum fantasma por detrás que a gente não está vendo? Não, não tem por que repor uma coisa que não está faltando. Só que quando você tem a diarreia de pedra na vesícula, que você entende que a diarreia é pelo excesso de bile que está chegando no intestino distal e não pela falta de bile, você entende o seguinte: adianta tomar sal biliar para diarreia? Claro que não. Se a diarreia é por causa da bile, tu larga sal biliar, é a mesma bile. Vai melhorar ou piorar? Vai piorar. Não tem lógica isso. Então como é que eu vou tratar essa diarreia? Eu vou evitar, eu vou diminuir a quantidade de bile no intestino. De que forma? Evitando os alimentos gordurosos que estimulam a produção de bile no fígado, evitando substâncias como o chá de boldo, que aumenta e acelera a produção de bile no fígado. Apesar de ser um chá maravilhoso, ele vai aumentar a bile. Se a pessoa tem diarreia, ela vai piorar. Eu posso utilizar medicamentos que diminuem a mobilidade do intestino, para quê? Para ele ficar mais parado e aquela paciente ter um conforto de ir num restaurante, ir numa festinha, ir numa praça e não sair desesperada por causa da diarreia. E em última análise, a gente também pode fazer uso de algumas medicações que quelam a bilirrubina. O que é quelar? É se grudar a bilirrubina para evitar que ela faça esse estrago que ela está fazendo. Existe uma medicação que a gente utiliza para fazer isso, que é a colestiramina, que a gente faz a dose para o paciente. Essa colestiramina ela não é a resolução da diarreia. Essa diarreia, quem tem, pessoal, e que tem pro resto da vida, o que a gente faz é melhorar os sintomas para aquela pessoa viver melhor. Não existe cura. Não existe um remédio que diga assim, você vai tomar, você vai fazer esse protocolo, que é muito famoso hoje na internet, e você vai se curar disso. Balela. Quem falar isso está mentindo para você. A partir do momento que você descobriu que você tem uma diarreia, que coincidentemente ela aconteceu após você operar de pedra na vesícula, você confirma que essa diarreia é proveniente da retirada da vesícula através de uma série de exames que nós fazemos para comprovar que essa diarreia é proveniente dessa situação. E a partir daí a gente vai tentar melhorar a qualidade de vida do nosso paciente e não curar a diarreia. Tomar um remédio milagroso que ele nunca mais vai tomar e ele nunca mais vai ter diarreia. Porque, infelizmente, isso não existe. E é por esse motivo que eu sempre falo. Na hora de operar, é quando tem necessidade. Se esse conteúdo foi útil,
Considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!